me here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre NBCTG09 DVA. Vai ser o tema da nossa aula de hoje, com o objetivo de dessecar o que tem de importante sobre a demonstração do valor adicionado que cai na prova do exame de suficiência. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. E que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos para iniciarmos não, né? Darmos sequência a essa nossa jornada rumo à aprovação no CFC. Mas, galerinha, antes de começar, dá aquele feedback aí para mim, me diga se o seu áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo direitinho para vocês aí, para a gente poder tocar o barco aqui e fazer a coisa acontecer. Vamos lá. Enquanto vocês vão me falando aí, eu vou beber aqui um carocinho d'água. Muito bem, muito bem, bem, bem. O áudio está bom, o vídeo está legal, todo mundo me ouvindo direitinho? Beleza! Beleza, beleza, pessoal. Então vamos lá tocar o nosso barco aqui para a gente poder fazer um raio-x, entender que é o seguinte, pessoal, DVA é um tema que, se você puxar um panorama histórico aí, desde 2011, quando a prova foi aplicada, ele é um dos temas mais cobrados na prova. DVA, fluxo de caixa, classificação de contas, enfim, tem alguns conteúdos que são cartas marcadas, que sempre estão lá na prova do CFC, e é importante que a gente domine esse conteúdo para poder se garantir lá no dia da prova, e é exatamente o que a gente vai fazer aqui na nossa aula de hoje, né? E aí, ó, se você acompanha minhas aulas e está gostando, né, vem gostando, já se antecipa logo, deixa aí o teu like no vídeo, se inscreve no canal para você poder estar sempre acompanhando as aulas que eu faço aqui semanalmente e compartilha, né, o link dessa aula com os amigos de vocês que também precisam aprender DVA para poder passar aí na prova do CFC, beleza?
Maravilha, maravilha, recados dados. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, para a gente poder começar aqui a nossa jornada. DVA vai ser o tema da nossa aula de hoje. E galerinha, só para quem estiver chegando aí, né, tá caindo de paraquedas e tá assistindo aqui essa aula pela primeira vez, vamos fazer o seguinte, só para poder saber. Se você já me acompanha das aulas já de um bom tempo, digamos assim, coloca Ninja Pipoqueiro nos comentários. E se você caiu de paraquedas e está assistindo essa aula pela primeira vez, coloca a primeira vez aí nos comentários, que é para poder saber como é que nós estamos aqui com a nossa aula de hoje. E é o seguinte, gente, para você que está chegando agora, que nunca acompanhou uma aula minha e caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou o professor Oswaldo Max e aqui eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Toda terça-feira, ao vivo, sempre às 20 horas, eu faço uma aula de conteúdo técnico voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. Então você já pode aí deixar reservada na tua agenda para você poder acompanhar sempre as minhas aulas aqui que eu faço semanalmente. Combinado? Beleza, beleza. Então vamos lá. E aí, gente, assim, ó. Por que Ninja Pipoqueiro, né? E aí, assim, foram vocês mesmos que colocaram essa questão de pipoca, né? De turma da pipoca, né? Assim, quem me acompanha já de um tempo maior sabe que eu gosto de corrida, né? Gosto de correr. E aí o pessoal pegava e tem sempre aquela galera que corre no final de forma gratuita, né? Que o pessoal chama de turma da pipoca, né? E aí o pessoal pegou, apelidou, né? Carinhosamente a turma de turma da pipoca e ficou, né? Então por isso que quando eu falar Ninja Pipoqueiro, né? Já é para você se identificar e saber quem você é aqui no jogo, né? Nós temos a turma Ninjas, que são os alunos que nos acompanham em uma turma fechada, né? Que é uma turma paga. E nós temos a turma da pipoca, que é a turma Ninjas da turma da pipoca, né? Quase não sai os Ninja Pipoqueiro, que me acompanham aqui de forma gratuita semanalmente, beleza? Então sejam bem-vindos à turma da pipoca. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo para a gente seguir juntos nessa jornada aí rumo à tua aprovação no CFC. Então vamos lá. Gente, DVA aqui vai ser o tema da nossa aula de hoje, né? Então se você não baixou ainda o material da nossa aula, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link lá, aí você clica. Recomendo para você que você baixe logo, né? Porque semanalmente as aulas vão acontecendo e a gente vai trocando o conteúdo que tem lá no link da turma da pipoca. Então se você demorar demais, pode ser que você acabe perdendo, né, o material da aula. Então você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai fazer o download da sua apostila, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de hoje, né? E gente, quando a gente trabalha DVA, é importante que vocês entendam logo de cara uma coisa super importante. Eu sempre digo isso para os nossos alunos da turma Ninjas e vou reforçar com vocês aqui também. Pega a estrutura da DVA, que está lá na NBCTG 00R, na 09, e imprime a estrutura do plano de contas, prega na parede do teu quarto, para você poder olhar diariamente para essa estrutura, porque não dá para responder uma questão de DVA no dia da prova se você não souber a estrutura. Então, o quanto antes você começar a olhar para essa estrutura, melhor. Porque assim, não tem um jeitinho milagroso que eu vou fazer você memorizar do dia para a noite a estrutura do plano de contas. E não é uma estrutura de plano de contas grande, como tem no balanço patrimonial, não. Ela é enxuta. Então, todo dia você vai lá, bate o olho para ela, olha todo dia, vai vendo os grupos, né, da estrutura das contas, para você poder ir memorizando aos poucos. Não tem milagre, né, digamos assim. Você vai aprendendo por memorização. Todo dia você vai olhando e vai vendo de novo. Então, é assim que você vai fazer. Então, já recomendo logo de cara que você baixe a NBCTG 09, pega só a parte da estrutura do plano de contas para você poder estudar e memorizar. Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa importante, né, se o examinador cobrar alguma questão envolvendo a parte teórica, né, o que é a DVA? A DVA ela deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas a isso aqui, que é a parte importante, ó. A riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Então, caindo na questão teórica durante a prova, o que você tem que saber? Que a DVA trabalha com a criação e a distribuição de riqueza. Então, cada demonstração contábil tem a sua finalidade. Então, a finalidade da DVA é trabalhar com a criação e a distribuição de riqueza. Se tiver isso lá no dia da prova, você já pode marcar como sinal nossa alternativa correta. Muito bem. Levando em consideração aqui, ó, o que está lá na Lei 6.404, ó, o valor da riqueza gerada pela companhia e a sua distribuição entre os elementos que distribuíram para a geração dessa riqueza. Tá vendo? Ó? Então ele falou aqui, ó, de riqueza gerada
pela companhia e a sua distribuição. É importante que vocês fiquem atentos, né, porque existe a definição pela NBCTG 09 e existe a definição pela Lei 6.404. Normalmente, durante a prova, o examinador coloca de quem ele está cobrando. De acordo com o NBCTG 09, de acordo com a Lei 6.404. Então é importante que você faça um paralelo entre as duas para que você possa encontrar o que tem de semelhante e o que tem de diferença, porque às vezes o examinador troca uma palavrinha durante a prova, assim, é um perfil que as bancas, de uma forma geral, têm, né? Não só a banca que vai aplicar a prova do CFC, mas de uma forma geral, as bancas gostam de cobrar a letra da lei. Então, às vezes, eles vão lá, dão Ctrl+C na norma, dão Ctrl+C na lei, cobra tal qual no dia da prova. Então, é importante que você se atente nesses detalhes para que, caindo na prova, você está atento para poder acertar essa questão. É claro que, assim, você não vai conseguir decorar ao pé da letra, né, à risca, tudo que está lá na norma. Mas, pelo menos, esses pontos chaves que a gente sabe que normalmente é cobrado, isso aí é importante que você já fique logo atento, né, com o seu radar aceso. Então, essa parte de definição da demonstração contábil, é importante que você olhe lá, se possível, bota lá num resuminho no teu caderno, definição pela Lei 6.404, definição pela NBCTG 09, que aí você já vai ficar, pelo menos, com um quadro resumo desses pontos que são os prioritários, beleza? Muito bem, show de bola. Outro detalhe importante que a gente precisa se atentar lá no dia da prova é em relação à questão da obrigatoriedade das demonstrações contábeis. E aí, de novo, a gente tem que fazer um paralelo pela Lei 6.404 e um paralelo com a NBCTG 26. Então, vamos aqui, ó. A DVA, ela está aqui na Lei 6.404 e ela também está aqui, ó, na NBCTG 26. Tem detalhe, pessoal? Tem. Vamos aqui, ó. O que a Lei 6.404 fala para a gente, ó? Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Olha o se aqui na frente, ó. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Porque quando a gente fala de SA, sociedade anônima, que pode ser de capital aberto, como também pode ser de capital fechado, aí você vai ter que puxar uma flechinha assim e anotar, ó. Vamos puxar aqui uma flechinha e vamos anotar juntos aqui, ó. Se for uma SA, ela pode ser de capital aberto, como ela pode ser de capital fechado. Então, se ela for de capital aberto, obrigatório. Obrigatório. Se for de capital fechado, seria facultativo. Pronto, beleza. Então, cuidado para você não confundir, inclusive, com o fluxo de caixa, por exemplo, porque na Lei 6.404, ele fala que ela é obrigatória para SA de capital aberto e para SA de capital fechado com PL maior do que 2 milhões. Mas essa é a regra para o fluxo de caixa. Na DVA não tem regra envolvendo valores, como tem no fluxo de caixa. Aqui a regra é SA de capital aberto? Então é obrigatória. Pronto. Independente do valor de PL. Só para você não confundir isso, porque vai que o examinador faz uma treta lá no dia da prova para poder confundir a obrigatoriedade da Lei 6.404 em relação ao fluxo de caixa e em relação à DVA. Legal? Muito bem, beleza. Então, se ela for de capital fechado, eu não preciso fazer, né? Não é obrigatório. E o examinador pode colocar facultativo no dia da prova. Aí você tem que ficar atento lá para você não errar. Porque facultativo ou não obrigatório é a mesma coisa, ou seja, eu faço se eu quiser fazer. Beleza? Então tá aí. Agora, quando a gente vem aqui na NBCTG 26, ó, o conjunto completo das demonstrações contábeis, ó, o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui quem? Aí ele botou aqui no item F, ó, a DVA, demonstração do valor adicionado do período, que é a NBCTG 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulamentador, ou mesmo se apresentado voluntariamente, ó, que seja o caso do facultativo. Então, ó, se legalmente exigido. O que ele está querendo falar? Ele está falando da Lei 6.404. A DVA, demonstração do valor adicionado, conforme a NBCTG 09, se exigido legalmente ou por órgão regulador, né? Ou mesmo apresentado voluntariamente. Pronto. Então, ela tanto está obrigatória aqui, na Lei 6.404, aqui, né? Na 6.404, como ela também está obrigatória aqui, na NBCTG 26. Mas aí, gente, alerto vocês também sobre outro ponto aqui importante, tá? Oswaldo, qual é esse outro ponto? Presta atenção, porque é assim, ó. É importante que você também faça um paralelo da questão da obrigatoriedade, se o examinador cobrar uma questão sobre paralelo da NBCTG 26 com a Lei 6.404. Por exemplo, lá
na Lei 6.404, nós temos como demonstração contábil obrigatória a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Mas quando você vem aqui na NBCTG 26, olha quem é a demonstração contábil obrigatória. É a DMPL. Já a DMPL não é obrigatória lá na Lei 6.404, lá ela é facultativa. Então, perceba que é importante que você saiba a listagem do que é obrigatório pela Lei 6.404 e a listagem do que é obrigatório para fins de Lei 6.404 e NBCTG 26. Beleza? Então tem essas exceções à regra. Outra coisa, por exemplo, a DRA, demonstração do resultado abrangente. Olha ela bem aqui, ó. E ela nem se faz presente lá na Lei 6.404. Então é importante que você faça uma tabelinha, né, com um quadro resumo. Quem é aluno da turma Ninjas tem uma aula específica sobre isso lá no portal do aluno, onde a gente faz todos esses paralelos e bota lá um relatóriozinho completo, né, um manualzinho especificando o que é obrigatório pela Lei 6.404 e pela NBCTG 26. Mas eu recomendo que você faça o mesmo também. E se você for aluno da turma Ninjas, vai no módulo 2, que tem lá uma aula explicando sobre isso. Beleza? Muito bem. Show de bola. Maravilha, maravilha. Então, seguindo aqui o barco, né, vendo a parte da estrutura das demonstrações contábeis, ó, é importante que você veja aqui, ó, a gente começa com a receita. E nessa receita, puxa uma flechinha já aqui, anota, que é a receita bruta. Bruta. Você sempre vai começar com a receita bruta. E aqui nos insumos, que o 2.1 é o custo, esse custo também, ele tem que ser pelo valor bruto também. Ô Oswaldo, como assim? A DVA não considera abater os impostos sobre a venda ou sobre a compra? Considera. Só que ele vai ficar aqui num canto separado, ó, impostos, taxas e contribuições. Então aqui tanto os impostos recuperáveis como os impostos a pagar, eles vão ficar classificados aqui. A questão é que lá na DVA, por exemplo, quando você vai calcular o CMV, você coloca pelo valor bruto. E normalmente você faz assim, né? Você extrai o CMV lá da DRE. Só que aí é o cuidado que a gente precisa ter, porque na DRE o CMV está pelo valor líquido. Porque o estoque ele é calculado pelo valor líquido dos impostos recuperáveis. Não é assim? Muito bem. Então aqui você vai classificar pelo valor bruto. Tanto os impostos sobre a venda como os impostos sobre a compra, você vai colocar lá no item 8 da DVA. Receita e CMV na DVA você classifica pelo valor bruto. Essa é uma pegadinha clássica cobrada na prova do exame de suficiência. Beleza? Maravilha, show de bola. Então tá aí, recado dado. Aqui as pegadinhas, né? Outro detalhe importante, gente, aqui ainda em relação à questão do item 2 dos insumos, ó, é a energia elétrica e os serviços de terceiros, ó. Cuidado, porque energia elétrica e serviço de terceiros, lá na DRE, ela é classificada como despesa operacional. Só que aqui ele está no item 2, está classificado dentro do grupo dos insumos. Então presta atenção aí para você não errar. E principalmente a parte dos serviços de terceiros aqui, ó, porque, por exemplo, já caiu algumas vezes em prova a questão da folha de pagamento. E aí existe a folha de pagamento dos seus funcionários próprios, que isso aí vai para o item 8.1 aqui, ó, a folha de pagamento dos seus funcionários. Só que aqui é a de funcionários próprios, tá? Ó, tá assim, ó, funcionários próprios. Beleza. Já lá na DVA, nesse item aqui, ó, você vai colocar os funcionários terceirizados, ó. Funcionários terceirizados. Muito bem. Porque os funcionários terceirizados são serviços de terceiros. Beleza? Legal? Muito bem, show de bola. Então cuidado aí para você não vacilar nesse detalhe. E cuidado também com o aluguel, porque o aluguel não é serviço de terceiros, ó. O aluguel tem um canto específico para ele aqui dentro da DVA, ó, no item 8.3.2. Beleza? Show de bola. Então tá aí as pegadinhas clássicas que o examinador costuma cobrar na prova. Muito bem. Então, item 2, ok. Então, quando eu pego a receita e eu tiro os insumos, eu acho o valor adicionado bruto. Normalmente, o que cai na prova, Oswaldo? Normalmente, o examinador cobra mais o valor adicionado bruto e o valor adicionado líquido e o valor adicionado total a distribuir. São esses dois caras aqui, ó, que são os mais cobrados na prova. Beleza? O que é o valor adicionado bruto? Receita menos insumos. E aí eu acho o valor adicionado bruto. Aí eu vou e tiro as retenções, que é a depreciação, amortização e exaustão.
E aí você acha o valor adicionado líquido. Do valor adicionado líquido, você vai pegar o valor adicionado recebido em transferência, que é o resultado da equivalência patrimonial e a receita financeira. E aí presta atenção aqui, ó, porque já foi questão da prova, caiu na prova da Receita Federal lá em 2014 e caiu na prova do CFC em 2015, tal qual como estava na prova do concurso lá da Receita Federal. A questão, é claro que ele mudou um pouquinho o contexto, né? Porque assim, a gente não pode, as questões não podem ser repetitivas, né? Não pode ser repetidas, as questões precisam ser inéditas. E aí entenda como inédita, como a forma como a questão é apresentada. O assunto já pode ter sido cobrado diversas vezes, não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é a questão vir tal qual, ipsiliter, com as mesmas letras, as mesmas vírgulas do mesmo jeito. Aí não pode, certo? Mas o contexto da questão era o mesmo. A questão perguntava quais eram as contas que estavam compostas no resultado recebido em transferência. Aí estava lá a receita financeira e o resultado da equivalência patrimonial. Caiu do mesmo jeito lá que caiu na prova do concurso. Beleza? Maravilha. Pegou o item 6, aí você chega aqui no item 7, né? Você vai pegar aqui, ó, o valor adicionado bruto, você vai subtrair as retenções, você vai somar ou subtrair o valor adicionado recebido em transferência, para chegar aqui no item 7, que é o que mais é cobrado em prova, né? Esse aqui é o mais cobrado em provas. Esse aqui é o mais cobrado em provas. Beleza, valor adicionado total a distribuir. Muito bem, beleza. Show de bola. E aí vem para o item 8. Gente, essa parte aqui não cai com muita frequência na prova, tá? Mas de toda forma estou deixando aqui, né? Porque vira e mexe, às vezes cai não com tanta frequência, mas é cobrado. E aí o que eu tenho que saber aqui, ó? O que eu tenho no item 8? Nós temos o item 8.1, que é a parte do pessoal, onde vai entrar os salários, benefícios, né? E o FGTS. No item 8.2 vem a parte dos impostos, ó, federal, estadual e municipal. No item 8.3 nós temos aqui a remuneração do capital de terceiros, que aí vem juros, aluguéis. E no item 8.4 a remuneração do capital próprio, que aí vem os juros de capital, dividendos, o lucro ou prejuízo, a participação dos não controladores nos lucros retidos. Pronto. Então, normalmente o que cai mais na prova é o quê? É o item 7. Esse aqui é o que mais cai na prova. Beleza? E só a título de conhecimento, as bancas nunca cobraram isso em prova, né? Não, pelo menos não na prova do CFC, que é a questão da validação. As demonstrações contábeis, normalmente, elas têm um validador. Por exemplo, ativo tem que ser igual ao passivo mais o PL. Não é assim? Pronto. Então, você vai montar uma DVA. Oswaldo, como é que eu sei que a DVA tá correta, que está tudo batendo? Você vai somar do item 1 até o item 7, para achar o resultado do item 7. E você vai somar tudo que compõe o item 8. O item 7 precisa bater com o item 8. E aí você sabe que a sua DVA está ok, toda corretinha. Beleza? Maravilha. Feito isso, vamos então para a nossa resolução de questões, para a gente ver como é que esse assunto normalmente é cobrado em prova, tá? Então vamos aqui para essa primeira questão. Uma das mudanças introduzidas pela legislação societária no Brasil foi a DVA, a demonstração do valor adicionado. Em relação à DVA, é correto afirmar que, ela é obrigatória para as companhias de capital aberto? Beleza, está correto. Ela é facultativa para SA de capital aberto? Não, está errado. Ela é facultativa para quem, Oswaldo? Ela é facultativa para SA de capital fechado. Está errado aqui então, né? Muito bem, beleza. Peraí que eu coloquei no canto errado, né? Borracha. Aqui está errado, né? Deixa eu fazer assim, ó. Ela é facultativa para SA de capital fechado. Beleza? Maravilha. São obrigatórias para as companhias fechadas? Ela é obrigatória para as companhias abertas, né? Abertas. É obrigatória para as companhias com PL que sejam superior a 300 mil? Ó, tá vendo a questão lá da confusão em relação à questão do PL aqui, pessoal? Ó, que eu falei para vocês anteriormente. Aqui tá errado, né? Primeiro que não existe nada com 300 mil nem 240, né? E a questão do PL, ela é obrigatória quando se trata de fluxo de caixa. Então, quando a gente fala de DVA não, né? DFC no caso, ela tem que ter um PL maior do que 2 milhões. Isso se for uma companhia de capital
de capital fechado, né? Beleza. Aí vai ser obrigatória. Porque para a companhia de capital aberto, ela já é obrigatória a todas, né? Muito bem, não tem restrição de valor. Show de bola. Então tá aí, primeira questão foi para a conta. Vamos para a segunda questão então. Segunda questão diz assim, ó: a demonstração contábil que evidencia de forma sistemática os valores correspondentes, olha a palavra-chave, pessoal, a formação de riqueza e a geração pela empresa em determinado período e suas respectivas distribuição, ó. Então ele deu para a gente aqui a palavra-chave, ó. Ele falou da formação, que seria a criação da riqueza, e a distribuição dela. Então, gente, aqui não tem para onde correr, só pode ser a nossa DVA. Gente, uma coisa importante que você tem que ter durante o teu processo de estudo é você entender que o estudo precisa ser direcionado com base em palavra-chave. Quando você pega a palavra-chave, você mata o direcionamento dela. É assim que a gente estuda lá na Turma Ninjas e é assim que eu quero que vocês possam estudar aqui também comigo de forma gratuita. Que, por sinal, deixa eu dar um aviso importante para vocês aqui, ó. Gente, toda terça-feira, como vocês sabem, eu faço uma aula ao vivo de forma gratuita aqui com vocês. Beleza. Só que de tempos em tempos, o que eu faço? Eu faço uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Eu intensifico essa quantidade de aulas, digamos assim. Normalmente a aula é só dia de terça-feira. Mas de tempos em tempos eu amplio essa quantidade de aulas e faço um volume maior, para que vocês possam se preparar de uma forma mais consistente, digamos assim. Então, nesse momento aqui, daqui a pouco, né, nas próximas semanas, eu vou fazer um curso gratuito, né, voltado para aprovação no exame de suficiência, para que você possa estudar comigo, né? A ideia é te preparar, te mostrar o que efetivamente é cobrado em prova, para que você consiga chegar ao resultado aí da tua aprovação no CFC. E se você quiser participar de forma gratuita desse curso também, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então vai aparecer um QR Code aqui na tela, aí você pode apontar aí o celular para esse QR Code, né? Você vai pegar o teu celular como se fosse tirar uma foto, você vai apontar, vai aparecer um linkzinho aí no teu celular, aí você pode clicar para poder fazer o seu cadastro, ou se você estiver assistindo pelo celular, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no chat. E aí você pode pegar, clicar para poder fazer a sua matrícula de forma gratuita para você poder participar. Oswaldo, se o curso é de graça, por que eu tenho que me cadastrar para poder participar? Não é só vir aqui e acompanhar? Gente, eu mando os materiais das aulas, eu mando os avisos com o link das aulas ao vivo, as apostilas para vocês poderem baixar. Enfim, tem todo um material que a gente entrega para os nossos alunos de forma gratuita e que se você não tiver no grupo, né, eu não tenho como saber se você vai querer ou não. Então eu mando e-mail e mando mensagem no grupo do WhatsApp dos alunos que querem participar do curso gratuito e lá eu mando todo o material. Então, basicamente, a sua inscrição é para que você possa ter acesso a esse canal de comunicação, tá? Então, clica, faz a tua matrícula, deixa lá teu nome, e-mail e telefone, basicamente é isso, né? Não precisa colocar nenhum dado de cartão de crédito, forma de pagamento, nada disso. Quando você terminar a sua inscrição, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. E por lá você vai ter acesso às informações. Então, tanto você vai ter acesso por e-mail, como você vai ter o acesso lá pelo seu grupo do WhatsApp, e aí você pode acompanhar de forma gratuita esse nosso curso de preparação para a prova do exame de suficiência, para que você possa ser bem direcionado. Porque, gente, passar na prova do CFC não é que seja um bicho de 7 cabeças. É porque quando você olha para aquele edital e vê aquela penca de conteúdo, é muita coisa para poder estudar. Mas o grande detalhe que eu quero te dizer é o seguinte, não cai tudo na prova. Aí é onde está o grande detalhe. O esquema é você entender quais são as disciplinas mais importantes, dentro de cada disciplina, quais são os assuntos mais importantes, dentro de cada assunto, qual é a parte específica que o examinador costuma cobrar na prova e quais são as pegadinhas para que você possa aprender a se proteger e não errar as questões por inexperiência. Então é isso que a gente vai ver de forma gratuita para você poder otimizar o seu tempo de estudo, para que você possa estudar mais conteúdos em menos tempo, porque ao invés de você estudar o universo de tudo que está no edital, a gente vai direto ao ponto para poder estudar aquilo que de fato é importante para a tua aprovação, beleza? Então o convite está feito, faz a tua matrícula e a gente se vê do outro lado durante as nossas aulas gratuitas. Combinado? Então volta para cá, ó. Ah, gente, um detalhe importante, seguinte,
Toda essa jornada que a gente está fazendo é para a gente poder plantar uma sementinha hoje para poder colher o fruto da aprovação amanhã. O que eu quero te dizer com isso? A tua aprovação do exame de suficiência não vai vir do dia para a noite. Ela é um processo contínuo, tá? Então, o que eu quero te dizer com isso? Que você tenha a disciplina de estar sempre presente com a gente durante as aulas, para que você possa ir evoluindo com o passar do tempo, né? Porque o grande desafio da gente durante essa jornada é assim, começar é fácil, o difícil é continuar fazendo, porque alguns param no meio do caminho, tropeçam em algum obstáculo, alguma dificuldade, algum empecilho no meio do caminho e acabam que não conseguem prosseguir nessa jornada. Então eu espero do fundo do meu coração que você tenha essa disciplina para que você consiga plantar essa sementinha, regá-la todo dia, para que lá na frente a gente possa colher o fruto da sua aprovação no CFC, para que você possa ter resultados iguais a esse aqui, ó. Na primeira prova que eu fiz, eu pensei que, pelo conhecimento da faculdade, da teoria, seria para passar, entendeu? Mas aí eu fiz, e aí eu não passei, não consegui. Aí eu fiz a segunda vez, também só para fazer, sem estudar, sem focar. Também não deu certo. E também a terceira vez, aí não consegui. Aí na quarta vez, aí eu fiz, passei perto também. Fiquei meio desanimado, fiquei até pensando em fazer mais, fiquei pensativo. Falei, será que é isso mesmo que eu quero? Mas aí eu disse, vou fazer um curso que agora eu acho que só pela teoria que a gente vê na faculdade, a gente sabe, é muito pouco, né? Eu falei, vou ter que fazer agora e vai ter que ser assim, vai ter que fazer um curso, ou faço um curso ou não consigo passar. Aí agora, na quinta vez, eu estudei mais um pouco, mais focado, e aí deu certo agora. A segunda prova eu fiz apenas vendo correção de prova. Aí eu vi que não dá certo só por isso. Tem que ter destrinchar toda a disciplina. E aí eu falei, vou olhar o curso dele. Eu olhei outros cursos também, mas eu não é que vai ter o curso, você é do Ceará, sou nordestino, já tem o mesmo dialeto. E aí eu me inscrevi, né? E gostei do curso, gostei da sua maneira de dar aula, né? Sempre se divertindo, sempre distraído um pouco. Falo de Alagoas, interior, chamada Boca da Mata. Você tem 27 questões. Foi na quinta tentativa. E aí agora sim que eu consegui tirar o CIC, eu vou montar um escritório. Estou precisando agora um escritório. Já estou vendo aí um local para montar e continuar agora na área, né? Agora ir mais a fundo, né? Eu tenho uma clientela boa, eu tenho 20 clientes já de empresas de simples, comércio, serviço. E agora eu não peguei mais anos porque eu não tenho o CRC, né? Aí agora eu tenho o CRC, vou tentar ampliar mais a carteira, né, de clientes. Vamos botar o barco para frente. Tá vendo aí, pessoal? Maravilha, gente. Assim, esse para mim é o momento do coroamento. É a hora quando eu posso ver os nossos alunos aí que foram aprovados aí no exame de suficiência e podem alçar voos maiores, né, e conquistar uma boa qualificação de emprego, abrir a sua própria empresa, passar numa prova de concurso público, enfim, cada um faz aquilo que entende ser o melhor para você, né? Então eu espero que você também possa ter o prazer de conseguir a tua aprovação para que você possa alavancar a sua carreira profissional, beleza? Então volta para cá e vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim, ó: na elaboração da demonstração do valor adicionado, as receitas financeiras de juros recebidos por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a Previdência Social são respectivamente. Gente, ó, tá vendo? Ó? O examinador perguntou para a gente duas contas, ó. Primeiro a dos juros recebidos por entidades comerciais e o outro a contribuição patronal, né, que no caso seria o INSS. Então, é o tipo da questão que, se você não souber da estrutura da demonstração contábil, não tem como você saber. Ó, aqui ele está falando de juros recebidos. Deixa eu ver se eu botei uma estrutura aqui, ó. Botei, ó. Os juros recebidos está aqui no item 6.2, ó. Está no valor adicionado recebido em transferência. E o outro
que seria o INSS, ele está aqui dentro dos impostos federais, ó, impostos, taxas e contribuições. Então ele está voltando aqui, ó, valor adicionado recebido em transferência, ok, e na distribuição da riqueza obtida. Aqui ele foi até mais fácil, né? Ele nem cobrou o grupo específico, né? Ele só falou que está dentro do item 8 da DVA, que é a distribuição do valor adicionado, né? Ó, distribuição do valor adicionado é o grupo mais amplo, ó, e dentro dele tem os subgrupos, ó. Ele foi até bonzinho, porque ele nem cobrou o subgrupo, ele cobrou o grupo principal, onde ele está inserido. Tá vendo? Maravilha, show de bola. Distribuição da riqueza obtida. Então tá aqui o item A, a nossa alternativa. Beleza? Então é legal você entender que existe o grupo mãe, ó, existe o grupo mãe, aqui, ó, distribuição do valor adicionado, e existe os subgrupos, ó. Então ele tanto pode cobrar o grupo principal, como ele pode cobrar os grupos secundários, ó. Aí você precisa ficar atento lá na hora da prova, para depois você olhar aqui, não, isso aqui está errado, né? Na distribuição da riqueza obtida, não. Né? O item correto seria, a gente vê aqui, ó, impostos, taxas e contribuições, item 8.2, beleza. Mas o item 8.2 está dentro da distribuição da riqueza obtida. Né? Então o item A é a nossa alternativa a ser marcada. Muito bem, beleza. Vamos para a questão de número 4, agora uma questãozinha envolvendo mais a parte de cálculo, vamos a ela aqui, ó. Determinada empresa comercial apresentava as seguintes informações referente ao primeiro semestre de 2013. Ele deu aqui, ó, uma DRE, e aqui embaixo ele fala assim, ó, sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referente às mercadorias comercializadas no primeiro semestre foi de 30 mil, ó. Olha aqui, gente, a pegadinha se acentuando, ó. Olha a pegadinha aparecendo, impostos recuperáveis. Oswaldo, para que eu quero saber de impostos recuperáveis? Lembra que eu falei para vocês que a pegadinha está nos impostos, que a receita vai pelo valor bruto e que o CMV vai pelo valor bruto? Por que, Oswaldo? Porque na DRE, o CMV é classificado pelo valor líquido. Ou seja, se a questão está me dando aqui, ó, os tributos recuperáveis, significa dizer que eu vou ter que somar esse cara aqui com o valor do meu CMV, para que eu possa achar o CMV real que vai ser classificado na DVA. Percebe? Aí é onde está a pegadinha. Gente, é muito importante que você se atente a essas pegadinhas durante a aula. Quem é aluno da Turma Ninja sabe que toda aula que eu vou dar, eu sempre digo, gente, caiu questão, o conteúdo X, a pegadinha é essa. Ah, caiu imobilizado, cuidado com a data que o bem vai ser colocado para uso. Caiu uma questão de DVA, cuidado com os tributos recuperáveis. Caiu uma questão de consolidação de balanço, cuidado com o lucro não realizado. Toda questão que a gente vai trabalhar, todo assunto que a gente vai estudar, eu sempre alerto para as pegadinhas, porque aqui onde está a maldade. Às vezes você erra a questão, não é porque você não sabe o conteúdo, é por uma pura displicência. Às vezes tem um detalhezinho lá, uma exceção à regra, uma coisinha que na hora que você estava estudando não pegou no teu radar. E é importante que você se atente a esses detalhezinhos que eu vou contando para você, anotem no teu caderno, para você não deixar passar, para você não perder um ponto precioso no dia da prova. Porque tem alguns conteúdos que são aleatórios, por exemplo, ativo biológico, por exemplo, é um conteúdo que cai esporadicamente na prova, não é um conteúdo que cai com frequência. Mas quando você pega uma questão de classificação de contas, quando você pega uma questão de fluxo de caixa, quando você pega uma questão de DVA, são questões clássicas, né, que sempre estão cobradas na prova. Então não tem como você chegar no dia da prova, botar a mão na testa e dizer, meu Deus, que é uma questão de DVA, e agora? Poxa, mas quantas vezes eu falei isso, né? Se você puxar meu histórico de aulas aqui no YouTube, você vai ver que eu já falei inúmeras vezes que esses conteúdos são cobrados em prova. Então não é surpresa para nenhum dos nossos alunos que me acompanham aqui de forma gratuita. Beleza? Muito bem. Então vem para cá, ó. Beleza, com base nessas informações, ele quer o valor adicionado distribuído, gerado pela empresa. Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu pego aqui o valor do CMV, que está na DRE, 220, vou somar com os 30 mil, que são meus tributos recuperáveis, para que a gente possa achar aqui, ó, o valor do CMV, que vai ser classificado como insumo na DVA. Vamos achar aqui a receita, ó. Oswaldo, qual é a receita que eu coloco? Essa de 410 ou essa aqui de 500? Resposta, essa aqui de 500.
porque ela sempre vai pelo valor bruto. Outra pegadinha. Então, quando eu vou pegar aqui, ó, quando eu vou pegar aqui, cadê minha receita? A minha receita é 500 mil. Vamos colocar bem aqui, ó. A minha receita é de 500 mil. Ok. Show de bola, 500 mil. Dos 500 mil, que seria a minha receita, eu vou lá e vou tirar o meu CMV, que seriam os insumos, né? 250. Beleza. A priori aqui, a gente chega no valor de 250 mil, né? 250 mil. Beleza. Ó, não tem essa alternativa, tá vendo? Qual é a outra maldade que eu tenho que olhar para cá, pessoal? Qual é a outra maldade que eu tenho que olhar para cá? Aí você tem que ver a estrutura do restante das coisas, né? Depois que você tira aqui os insumos, tem energia elétrica e serviço de terceiros? Não tem, né? O próximo passo seria as retenções, que é depreciação, amortização e exaustão. Tem aqui, ó, 20 mil. Ó. Então aqui eu teria que tirar os 20 mil aqui também, ó. Então aqui eu teria 230. Eu tenho receita financeira e resultado de equivalência patrimonial? Não tenho. Então pronto. Então a minha resposta aqui vai ser quanto? 230. Ó. 230, aqui é a nossa resposta correta. Se a gente voltar aqui na estrutura, ó, eu peguei a receita, eu tirei o custo do produto, né, os insumos, energia elétrica e serviço de terceiros não tinha, ó, a depreciação estava aqui dentro, né, ó, não tinha receita financeira nem resultado de equivalência patrimonial, tá vendo? Então tá aqui o valor adicionado total a distribuir. Muito bem, beleza. Vou só apagar isso aqui para não confundir vocês depois em relação àquela questão anterior, né? Muito bem, então tá aí questão de número 4, gabarito, item A de aprovados, né? Muito bem, vamos pegar essa questão aqui que caiu na prova do CFC lá de 2019. Ó. Os seguintes dados foram obtidos na demonstração do valor adicionado, referente ao exercício social com entidade no setor de bens industriais encerrados em 2003. Ele deu aqui os Paranauê. Com base somente nos dados apresentados e considerando a resolução 1300 e 1138, que aprova a NBCTG 09, o valor adicionado líquido produzido e o valor adicionado total a distribuir. Tá vendo? Ó? O examinador está cobrando estrutura da DVA. Né? O que compõe o valor adicionado líquido? O que compõe o valor adicionado total a distribuir? Se você não, repito, pessoal, se você não souber a estrutura de demonstração contábil, você não vai acertar a questão lá na hora da prova. Beleza? Então vem para cá, ó, questão de número 5, como é que a gente vai fazer? Vou começar por onde? Começa pela receita. Minha venda de mercadoria, ó, 65 mil. Beleza. Aí eu tenho o custo da mercadoria vendida aqui, ó, 49. Aqui ele. Quem mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho energia elétrica e tenho serviço de terceiros, ó. 6 mil reais aqui, ó. Beleza? Muito bem. 6 milhões no caso, né? Muito bom. Então, quando eu pego a receita, subtraio dos 49 e tiro o serviço de terceiros aqui, eu acho o meu valor de 10 milhões de reais, que é o meu valor adicionado bruto. Depois do valor adicionado bruto, eu venho para as retenções, que é a depreciação, amortização e exaustão. Eu tenho aqui, ó, 1.400.000, ó. Então, se eu pego 10 milhões, eu tiro 1.400.000, eu fico com 8.600.000. O que é esse valor? É o valor adicionado líquido. Pronto. Beleza. Então, eu já achei uma parte da resposta da questão, ó. E um detalhe importante que eu sempre falo em aula, gente, ó, olha para cá para a resposta. Só tem esse item com 8.600.000. Então, ele já é a nossa alternativa correta. Ó. Precisa calcular o valor adicionado total e distribuir? Não. No dia da prova, não. É claro que aqui eu vou responder a questão, é óbvio. Mas no dia da prova precisa? Não precisa. Por que, Oswaldo? Porque a gente já matou a questão. Então, olhar para a alternativa durante a resolução é importante, porque às vezes você pode ganhar tempo. Não precisa responder a questão porque você já matou a charada. Percebe? Então, preste atenção nessas técnicas para você poder ganhar tempo durante a prova. Porque tem muito aluno que às vezes pega
e reclama que não dá tempo de fazer a prova, mas às vezes ele gasta muito mais tempo do que precisa para poder responder uma questão. Então isso aqui são detalhes que, querendo ou não, o examinador também está testando você na hora da prova. Será que esse aluno é atento ao ponto de perceber que ele não precisa continuar com a resolução da questão? Então é um detalhe importante a ser observado também, beleza? Muito bom. E ó, se você está gostando das minhas orientações que eu estou dando aqui, se você está gostando da nossa aula, e principalmente se você sente que está evoluindo durante o nosso processo de estudo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, né? Para poder saber que você está gostando da nossa aula. Compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês também, vão se preparar para poder fazer a prova do CFC. Assim eu te ajudo e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir chegar ao tão sonhado resultado aí da aprovação no exame de suficiência. Combinado? Legal, legal, beleza? Maravilha, show de bola. Mas ó, como aqui não é o dia da prova, aqui é o dia do nosso aprendizado, então eu vou responder aqui calculando o valor adicionado total distribuir também, mas lembrando que isso aqui é a título de conhecimento, que no dia da prova não precisaria você fazer. Legal? Muito bem, show de bola. Então, continuando. Depois do valor adicionado líquido, aí eu vou para o valor adicionado recebido em transferência, que aí é entre a receita financeira e o resultado da equivalência patrimonial. Ó, lembrando que o resultado, ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Nesse caso aqui, como está entre parênteses, ó, ele é negativo. Então vem para cá 1.700.000 negativo e a receita financeira 12 milhões positivo. Então se eu pego 6.400 menos 12, mais 12 menos 1.7, a gente chega aqui nesse valor de 18.900.000, confirmando que o item C de fato é a nossa alternativa correta. Beleza? Muito bem. E gente, assim, eu tenho a consciência de que a questão de DVA não é uma questão simples no dia da prova, não é uma questão extremamente fácil. Mas, gente, tudo é um processo de evolução. Você não vai ficar bom do dia para a noite. O importante é que você pare e pense assim, ó, eu estou saindo dessa aula sabendo um pouquinho mais do que quando eu entrei? Se a resposta for sim, então tá ótimo, beleza, não tem o que fazer, é só seguir o barco, beleza? Então, é isso que eu quero que você entenda. Você vai responder uma, talvez você sente um pouco de dificuldade, depois você faz outra, e assim você vai melhorando gradativamente com o passar do tempo. Legal? Maravilha. Então, sigamos aqui o barco. Respondemos a questão 5, gabarito item C. Vamos para a questão de número 6. E a questão 6 diz assim, ó, foram registradas as seguintes informações para a composição e elaboração da demonstração do valor adicionado. Ele deu aqui a composição. E aí a questão pergunta o seguinte, com base no exposto, é correto afirmar que o valor adicionado líquido da sociedade é quanto? Ó, de novo, o examinador cobrando uma questão que pede estrutura da DVA. Então vamos lá. Começa por onde, Oswaldo? De novo, começa pela receita. Cadê minha receita? Ó, como ele quer valor adicionado líquido produzido pela entidade, é que ele está falando de despesa com salários, esse cara aqui está fora, porque está no item 8 da DVA. Venda de mercadoria, opa, está aqui o que eu quero, 80 mil. Lembrando que eu pego sempre o valor bruto, né? Não pego os impostos incidentes sobre eles. Ó. Remuneração do capital de terceiros, ó. Opa, capital de terceiros está no item 8 da DVA também, tá? Esse cara aqui está fora. Custo do produto da mercadoria do serviço, 60 mil. Vamos trazer 60 mil para cá, ó. Beleza, então esse cara aqui vai entrar. Materiais, energia, serviços de terceiros, ó. Opa, gente, cuidado para não confundir esse terceiros aqui, ó, com esse terceiros aqui, ó, certo? Lembrando que aqui é capital de terceiros, ó. Aqui é serviço de terceiros, ó. Tem uma diferença bem sutil aqui, ó. Então esse cara aqui vai entrar, ele está lá nos insumos também, 6 mil reais aqui, ó. Beleza. Impostos, taxas e contribuições, a gente viu que está lá no item 8. Depreciação, amortização e exaustão, né, que são as retenções, ó, 1.400. Ele vai entrar mais lá para baixo, né? Se bem que como a questão está pedindo valor adicionado líquido, vai entrar, beleza. Ó, pego a receita, tiro os insumos, acho o valor adicionado bruto. Do valor adicionado bruto, a gente tira a depreciação, amortização e exaustão, que a questão está dizendo que é 1.400, e eu acho o valor adicionado líquido. Gente, a questão acabou aqui, ó, 12.600. Daqui para baixo, o que você fizer, você está
gastando do seu tempo que você poderia estar resolvendo outras questões. Então, mais uma vez, eu vou alertar vocês aqui, ó. Gente, presta atenção no que o examinador está pedindo para que você não perca tempo calculando algo que vai ser desnecessário. Combinado? Beleza. Maravilha. Então, questão 6 foi para a conta. Vamos então aqui para a nossa questão de número 7. Ela diz assim, ó. Uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2017 os seguintes dados com a elaboração da demonstração do valor adicionado. Observe, ele deu aqui uma série de dados e no final ele pergunta, de acordo com a demonstração do valor adicionado, elaborado a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir foi de quanto? Então aqui ele está pedindo o item 7 da DVA. Mais uma vez, lá vamos nós fazer a composição dos cálculos. Ó. Ele me deu aqui a receita bruta, 1.200.000. Beleza. Bem aqui, né? Ó, 1.200.000. Lembrando que a parte dos impostos não entra no primeiro passo da DVA, né? Então, esses tributos aqui não entrariam. Tributos incidentes sobre a venda. A gente não vai considerar, vou deixar ele paradinho aqui. Ó, a receita líquida também não importa para a gente, porque o que eu quero é a receita bruta, né? Então, já peguei lá 1.200.000. Aqui o custo da mercadoria vendida, R$498.000. Beleza. Vamos colocar aqui para a gente poder fazer a composição, ó. 498. Ele até falou aqui, ó, o custo de aquisição da mercadoria vendida foi calculado da seguinte forma. O valor da mercadoria é 600.000, ICMS é recuperado de 102 e o custo de aquisição de 498, ó, que é o que está bem aqui, ó. Só que aí concorda comigo que 498 é o valor líquido? Eu não quero o valor líquido, eu quero o valor bruto, não é assim? Então o valor que vai entrar lá é esse 600.000 aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Certo? Maravilha, show de bola. Prossigamos então, ó. O que mais que eu tenho para cá? Lucro bruto não vai influenciar em nada para a gente. Despesa com o pessoal também não. Depreciação sim, vai influenciar. Os 16.000 entra como retenção. R$16.000, tá aqui ele bem aqui, ó. Despesa com juros não vai entrar. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, imposto de renda, contribuição social e o resultado do período. Muito bem, beleza. Bem para cá, ele fala ainda que o valor da despesa com o pessoal na mesma data foi composto pelos seguintes valores: salários, férias, 13º, INSS, dando um total de R$120.000. O valor da despesa com o pessoal. Ah, tudo bem. Não, mas a despesa com o pessoal vai tudo para o item 8 da DVA, né? Então não vai influenciar. Só se tivesse alguma parte desse valor que fosse serviço de terceiros, né? Aí seria uma parte importante para a gente poder considerar no cálculo, porque teria que separar, né? Que uma parte ficaria no item 2, outra parte ficaria no item 8. Muito bem. Então, fazendo aqui a nossa composição, aqui, gente, ó, eu tenho 1.200.000 de receita, eu tenho 600.000 que são os insumos, né, que são as mercadorias que foram vendidas. Está até classificado duas vezes aqui, nem precisava colocar duas vezes, né? Bastava uma. Esquece essa linha aqui, pessoal, ó. Vamos deixar só insumos, né? Deixa eu fazer o seguinte, vou deixar essa aqui de cima e vamos deletar essa aqui ó. Vou deixar só assim, ó. Os insumos foram 600.000. Pronto.
Então, 1.200.000 menos 600 mil dá 600 mil. Dos 600 mil, a gente tira a depreciação, fica com 584 mil, que seria o valor adicionado líquido. Do valor adicionado líquido, a gente tira o valor adicionado recebido em transferência, que seria a receita financeira e o resultado da equivalência patrimonial. É assim? Muito bem, beleza. Como é que a gente não tem nada, né, de receita financeira nem de resultado de equivalência patrimonial, então, basicamente, esse valor vai ser igual a esse, né, que seria o valor adicionado total a distribuir R$ 584 mil, gabarito item C. Aí você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, e esses valores aqui servem para quê? Para nada. Então aqui só para poder te confundir. Esses aqui de cima também, ó, não vão servir para nada. Estão aqui basicamente para poder te confundir. Por que, Oswaldo? Porque basicamente eles não vão entrar na nossa composição de cálculo para poder você acertar a questão, né? Então, pessoal, assim, ó, questão de DVA é sempre importante que você se atente para que você não erre a questão lá no dia da prova. Porque às vezes o examinador coloca dados que não são necessários. Ele poderia, não é que não vão servir, só que não vão servir para responder a questão. Por exemplo, a parte dos impostos incidentes, você vai ignorar na DVA? Não, você não vai ignorar. Mas precisa para poder fazer o cálculo do que o examinador colocou? Não. Então preste atenção com esses detalhes para você poder não errar uma questão lá no dia da prova. Combinado? Beleza, beleza? Então por aqui a gente finaliza essa questão. Vamos para a próxima. Beleza, pessoal? Opa! Então acabou, né, gente? Essa aqui foi a nossa última questão aqui da nossa aula de hoje. Finalizamos então por aqui. Minha recomendação para você, terminou? Tenta refazer as questões, veja o que você errou, faça uma boa revisão do conteúdo que foi passado. Se for o caso, assiste de novo a aula para poder fazer uma revisão mais consolidada do conteúdo, que de repente pode ser que alguma coisa tenha passado batido durante o caminho, né? Às vezes vocês me perguntam, professor, volta aqui nessa parte, explica de novo. Gente, assim, por questão de tempo, se eu for ficar parando para poder ficar explicando, né, as dúvidas de cada um de vocês, a aula que deveria ter 1 hora e pouquinho, vai para 2, 3 horas. Né? Então, assim, como a aula fica gravada aqui, vocês podem voltar, assistir a aula de novo, ver com calma, com tranquilidade, né, para que vocês possam transcorrer direitinho. Né? Lá na Turma Ninjas, por exemplo, nas nossas aulas com os nossos alunos da turma, a gente faz também da mesma forma. A aula, a gente toca ela direto, e aí quando é no final das nossas aulas ao vivo, aí lá na Turma Ninjas eu abro o que a gente chama de plantão de tira dúvidas. E aí quem não tem dúvida sai da aula, a gente termina a aula, e aí fica só com os alunos que têm dúvida, no caso, né? E aí os alunos vão fazendo pergunta, né? E eu e meu time de professores vamos respondendo lá os nossos alunos na Turma Ninjas no plantão de tira dúvidas. E aí a gente vai debatendo com os alunos, tirando as dúvidas que eles possuem, para poder encerrar a aula com todo mundo zerado de dúvidas, né? Então, de repente, se você quiser fazer parte da Turma Ninjas, aguarda que nas próximas aulas eu vou trazer as instruções para vocês de quando é que a próxima Turma Ninjas vai ser aberta, para caso você tenha interesse em querer participar, você já está atento, né, para as próximas datas. Mas de antemão, o que você pode fazer? Como a gente vai ter o nosso curso gratuito, né, que vai rolar aí nas próximas semanas, você pode vir aqui nesse QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, você pode fazer a sua inscrição, né, aí você faz o seu cadastro, coloca lá o seu nome, e-mail e telefone, né, se inscreve para poder participar. Quando você fizer a sua inscrição gratuita, você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. Lá eu vou mandar os materiais de aulas, lá eu vou mandar o link para você poder assistir às aulas ao vivo. Enfim, você vai poder participar, literalmente, ser meu aluno para poder seguir nessa jornada nesse curso gratuito, onde eu vou te ensinar a passar na prova do exame de suficiência. E aí, querendo ou não, isso já vai te ajudar a você tomar uma decisão. Você vai assistir essa série de aulas gratuitas. Se você achar que conseguiu evoluir com o passar do tempo, se você viu que conseguiu aprender e está conseguindo se desenvolver, então já vai ser um excelente termômetro para você poder tomar a sua decisão se você vai querer dar um passo à frente, né, e querer permanecer, né, e participar da Turma Ninjas. Então eu acho que é uma excelente oportunidade, porque querendo ou não, assim, muitos alunos têm aquela falsa impressão de que curso online é ruim, né, porque querendo ou não, muitos vieram da faculdade onde tiveram uma péssima experiência no EAD, né, que é muito complicado lá, né, e eu entendo perfeitamente. E aí, de repente, você acha, poxa, se eu não aprendi quase nada na faculdade, né, imagine agora fazendo um curso EAD, fazendo um curso online.
Mas, gente, o curso online é isso aqui que vocês estão participando. É exatamente igual o que a gente está vendo aqui, sem tirar nem pôr. Né? Então, vá assistindo as aulas, consuma o máximo de conteúdo que você puder, aprenda o máximo que você puder. Aproveita para me seguir lá no Instagram também, @prof.oswaldomarques. Lá eu posto conteúdos diariamente, né, voltados para a tua aprovação no exame de suficiência, e de repente isso aqui pode ser uma boa para você também, para que você possa ir evoluindo junto com a gente, beleza? Então tá aí, fica o convite para você, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. É algo bem, porque assim, desde o início da faculdade já tinha essa contextualização da dificuldade que é a prova do exame de suficiência, né? E como a questão das reprovações, elas têm uma taxa bem alta de reprovação dos alunos. Mesmo até das pessoas que trabalham há anos na contabilidade, elas têm uma taxa alta de reprovação. E eu sempre achava essa prova, né, algo impossível, por conta de tanto que o pessoal falava o quão difícil era. E eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu fui pesquisar no YouTube várias videoaulas para saber o norte, né? Ter um norte de como estudar, de como tá começando. E aí, através das minhas pesquisas no YouTube, começou a surgir suas publicações no Instagram para mim. Então, aí que eu participei da Turma da Pipoca, bem no início do ano, e aí me motivou extremamente. Eu acho que assim dá certo, desse jeito tem que dar certo. Vim acompanhando, só que eu preciso de mais, né? E mesmo assim eu estava realmente necessitando de mais, de uma estrutura maior para mim. Aí foi quando você, de 30 dias, faltando 30 dias, você disse que teria o curso, e eu vou ter que comprar esse curso, porque eu tenho que participar, porque eu tenho que passar. E já que você disse que é tão possível passar, e várias mães de família tinham passado, então eu vou ter que fazer esse curso, eu vou ter que passar. Foi extremamente complicado tentar conciliar minha vida nesse período, porque estava na fase do primeiro TCC da faculdade, então é algo que puxa muito. Eu tenho que estudar para poder trabalhar, né? Porque na contabilidade a gente sabe que tem que estudar todos os dias, principalmente quando você é novo na área. Então eu tinha que estudar para tentar dar conta do trabalho, tinha que estudar para dar conta do TCC. E ainda tinha um curso que era intensivo, que quando eu perdia aulas, eu entrava quase em desespero para poder tentar dar conta no final de semana. Tinha hora em algumas questões que eu achava graça, que eu lia a questão e lembrava de você, Meu Deus! Foi muito bom por causa disso, entendeu? Os conteúdos realmente serviram muito, porque você parece que eu vou botar assim, nessa linha aqui, a pessoa tem que seguir essa linhazinha aqui para poder dar certo. E deu certo. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. Mas quando saiu, que eu pesquisei meu nome na lista, tinha meu nome na lista, eu acho que foi uma felicidade, foi um sonho realizado. Na verdade, foi um sonho realizado, uma conquista minha, que apenas eu, assim, podia ter feito, né? Com sua ajuda, claro. Depois dessa aprovação, eu acho que eu percebi que eu sou capaz disso muito mais, contanto que a gente se esforça. Às vezes a gente está precisando só de um empurrãozinho para acreditar mais ainda na gente, e para mim foi essa aprovação. Então hoje eu tenho planos, tanto dentro do meu trabalho, me especializar mais ainda na área que eu estou. Também sou muito grata a você, professor, por todo esse seu esforço, de verdade mesmo.